E aí, povo esquisito, tudo bom? Vamos lá, alunos da primeira série, para mais uma aula de pós-médio de biologia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre metabolismo energético, tá? Vamos falar sobre a respiração celular. Lembrando que nas aulas de pós-médio, a gente faz uma revisão aí dos conteúdos abordados aí na primeira série. Então, esse conteúdo vocês já viram com a professora Patrícia. Então, a gente só vai rever o conteúdo de respiração celular, ok? Então, vamos embora lá? O objetivo da nossa aula é localizar informações explícitas em um texto, compreender as etapas da respiração celular aeróbica. Nessa semana, a gente está fazendo aí uma espécie de um nivelamento, né? Onde a gente vai auxiliar o português e a matemática, né? Nos escritores críticos da última avaliação diagnóstica, tá? Então, o pós-médico pode auxiliar nisso aí, através aí da análise das questões, né? Então, através aí da localização de informações explícitas em um texto, né? Nós vamos fazer isso através da resolução dos exercícios do pós-médico, ok? Então, vamos começar aí com o nosso conteúdo, respiração celular aeróbica. Não tem como a gente começar a falar sobre respiração, galera, sem antes falar sobre essa moléculazinha aqui, ó, ATP. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Apareceu a palavra ATP, povo, vocês só vão lembrar de uma coisa: energia, tá? Essa siglazinha, ela quer dizer energia. Toda energia que a célula utiliza para realizar suas atividades, toda energia que o nosso corpo utiliza para realizar todos os processos que requerem energia, essa energia vem da quebra dessas moléculas de ATP, tá? E essas moléculas, elas são produzidas pelo nosso organismo através de dois processos, no nosso caso, tá? São produzidas através da respiração celular aeróbica e através da fermentação lática realizada pelos músculos, mas fermentação é tópico para outra aula. Hoje vamos falar sobre respiração. Então, ATP é igual a adenosina trifosfato, tá? Ou trifosfato de adenosina. Como eu falei, essa molécula, ela armazena energia, tá? Ela armazena nas suas ligações fosfato a energia liberada na quebra das moléculas de glicose, que é o que ocorre durante a respiração celular. Durante a respiração celular, ocorre aí quebra de moléculas de glicose, certo? Ó, adenosina trifosfato. O tri quer dizer 3. Então, sabemos que é uma molécula formada por 3 fosfatos, tá? 3 íons fosfato, 3 íons à base de fósforo. A energia armazenada nessa molécula fica armazenada entre as ligações do fosfato. Já já eu mostro para vocês, tá bom? Quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações dos fosfatos são quebradas e a energia é liberada e utilizada pelo metabolismo celular. Então, como eu falei, a molécula de ATP ela é sinônimo de energia. Tá? Ela armazena energia entre as ligações fosfato e toda vez que a célula ou o organismo precisa de energia, essas ligações são quebradas e essa energia ela é liberada. Como a energia é armazenada na célula? Nas ligações fosfatos da molécula de ATP, como nós já falamos. Tá aqui a molécula de ATP, tá bom? Isso aqui é um composto nitrogenado, tá vendo aqui, ó, nitrogênio, nitrogênio, tá? Então, isso aqui é uma base nitrogenada, tá bom? E aqui, ó, 2, 3 fósforos. No adenosina trifosfato, a energia armazenada na molécula fica armazenada aqui, ó, entre as ligações do fosfato. Então, quando essa molécula se quebra, a energia ela é liberada. Por quê? A molécula de ATP, quando o seu corpo precisa de energia, ela se quebra em uma molécula chamada ADP. Ó, ATP, trifosfato. ADP, difosfato, tá bom? Então, ela quebra e libera um fósforo que a gente chama de PI, que é fósforo inorgânico. Além de liberar esse fósforo, libera também energia. Então, antes de falar em respiração, a gente tem que lembrar disso. ATP, moeda energética da célula. É uma molécula produzida durante o processo de respiração celular e durante a fermentação. Essa molécula ela é guardada, ela é armazenada no nosso corpo e toda vez que o nosso corpo necessita de energia para o que for, essa molécula ela é quebrada e libera essa energia. Beleza, Creuza? Então, bora lá. Aceptores intermediários, outra coisinha que a gente tem que falar aqui antes de ir para o processo de respiração celular em si.
tá? Vai aparecer aqui nesse processo, vocês vão ver em alguns esquemas, duas palavrinhas básicas, tá? Duas siglas. É o NAD, que eu chamo de NAD, e o FAD, que a gente chama de FAD. São siglas para nome estranho, não compensa, tá? NAD é nicotinamina adenina dinucleotídeo. FAD é flavina adenina dinucleotídeo. Vocês não têm que saber isso. Vocês só têm que saber que essas duas moléculas, elas têm como função, elas armazenam, não, perdão, galera. Elas capturam íons H+, elas capturam hidrogênio. Por isso que tá aqui, ó, aceptores intermediários de H+, tá? Então, ó, NAD e FAD são dois compostos, são duas moléculas que são aceptores de prótons, especificamente dos íons H+, que são produzidos durante as etapas da respiração, tá? Então, esses dois compostos, o NAD e o FAD, capturam o hidrogênio, são aceptores de hidrogênio, vão guardando, vão armazenando essa molécula de hidrogênio que vão ser utilizadas no final da respiração celular, porque esses hidrogênios ao final da respiração se unem às moléculas de oxigênio, formando moléculas de água, tá bom? Beleza? Então, ó, ATP, NAD e FAD, guarda essas palavrinhas aí. Então, vamos começar. O que é a respiração celular aeróbica? Galera, isso aqui, ó. Inspirar e expirar é um processo mecânico, tá? É um processo de ventilação pulmonar, tá bom? Teoricamente, dentro da biologia, quando você está fazendo isso aqui, você não está respirando, você está ventilando os seus órgãos. Por quê? A respiração celular, ele é um processo metabólico, ou seja, consiste numa sequência de reações químicas que ocorrem no interior das células, mais especificamente em uma organela chamada mitocôndria, tá? Então, ó, o que é respiração celular? Consiste na quebra total ou degradação total de moléculas de glicose. A glicose é o combustível das nossas células, tá? Então, na respiração celular, a glicose ela é queimada, ela é degradada na presença do oxigênio, produzindo o gás carbônico que você expira, produzindo vapor de água e produzindo energia na forma de ATP. Então, o que é respiração celular? É a quebra total de moléculas de glicose na presença do oxigênio, porque sem oxigênio não tem a queima, porque a gente fala quebra, mas na verdade é queima, é combustão, a glicose pega fogo no interior das suas células, tá? Então, sem oxigênio não tem combustão. Então, a respiração celular aeróbia ou aeróbica, galera, quer dizer com oxigênio aqui, tá bom? É um processo que ocorre aí no interior das células. No nosso caso de células eucariontes, ocorre especificamente dentro e fora da mitocôndria, tá? E consiste na quebra ou queima total das moléculas de glicose na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Esse processo ocorre fora e dentro da mitocôndria em células eucariontes. Em células procariontes ocorre totalmente no citoplasma, porque célula procarionte não tem mitocôndria. Todos os seres vivos fazem respiração, seja ela aeróbia ou anaeróbia, tá? A respiração anaeróbia ou anaeróbica, na realidade, é chamada de fermentação, beleza? A quebra da glicose gera ATP, ou seja, produz energia. Em organismos que não têm mitocôndria, ou seja, em células procariontes, como é o caso das bactérias, essa respiração ocorre numa estrutura chamada mesossomo, tá? Porque não tem mitocôndria, beleza? Então é correto falar que em todos os seres vivos a respiração ocorre no interior da mitocôndria? Não, tem ser vivo que não tem mitocôndria, tem organismo que não tem mitocôndria, como é o caso dos organismos procariontes. Então, em procariontes como as bactérias, essa respiração ocorre em uma estrutura chamada mesossomo, certinho? Continuando aqui, equação geral da respiração, ó. Antes da seta, reagente. Depois da seta, produto, tá? Você já viu isso em química. Então, quem está reagindo aqui? C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose, a gente já viu isso. O2 é o oxigênio. Então, nos reagentes, nós temos a glicose reagindo com oxigênio. Produz quem? CO2. Quem é CO2? É o gás carbônico. CO2 não é carbono, não, tá? Você tem a mania de falar que é carbono. Água
E aqui, ó, aproximadamente 38 moléculas de ATP, que é energia. Galera, esse número varia, tá? Tem autores que falam que são 30, tem autores que falam que são 32, tem autores que falam que 34, 36, até 38. Também depende do tipo de célula, tá bom? Então, essa aí é a equação geral. Então, a respiração celular aeróbica consiste na degradação total de moléculas de oxigênio, de glicose, na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia, certinho? Vamos estudar agora as etapas dessa respiração. Bom, continuando aqui, vamos para as etapas da respiração celular, tá? Como vocês já viram, a respiração celular aeróbica é dividida em 3 etapas. A primeira se chama glicólise, glico vem de glicose, literalmente, tá? E lise quer dizer quebra. Então, a glicólise é a quebra inicial da molécula de glicose e ocorre no citosol ou hialoplasma, ou seja, simplesmente ocorre no citoplasma, livre no citoplasma das células. A glicólise é a única etapa da respiração celular, galera, aeróbica, que ocorre sem oxigênio, tá? A glicólise, por acontecer no citoplasma, ela ocorre sem a presença do oxigênio, então ela ocorre sem O2. Então, a glicólise é um processo anaeróbico. Então, a primeira etapa da respiração celular, a glicólise, ocorre no citoplasma das células sem a presença do oxigênio. É um processo anaeróbico, beleza? A segunda etapa se chama ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ocorre no interior das mitocôndrias, mais especificamente numa parte da mitocôndria chamada de matriz mitocondrial. E a terceira etapa chama-se fosforilação oxidativa. Alguns autores chamam apenas de cadeia de transporte de elétrons, outros chamam de cadeia respiratória. Então, são 3 nomes aí utilizados para essa terceira etapa. Essa terceira etapa, ela ocorre nas cristas mitocondriais, tá? Então, ocorre no interior das mitocôndrias, nas cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais. Porque a gente já estudou organela, vocês já viram que a mitocôndria ela é formada por uma membrana externa, uma membrana interna. Aí aqui no interior você tem aqui as cristas mitocondriais, são essas voltinhas, e aqui dentro, ó, é a matriz mitocondrial, tá? Então, ó, aqui, ó, é a matriz. Na matriz mitocondrial ocorre o ciclo de Krebs. Essas voltinhas são as cristas. Nas cristas mitocondriais ocorre a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. Então, o processo de respiração celular é dividido em 3 etapas. A primeira chama-se glicólise, a segunda, ciclo de Krebs, a terceira, fosforilação oxidativa. E essas etapas, galera, uma depende da outra. O produto final da glicólise é utilizado para dar início do ciclo de Krebs. Algumas substâncias produzidas no ciclo de Krebs vão dar início à fosforilação oxidativa, ou seja, essas 3 etapas, uma dependem da outra, tá? Uma depende da outra. Então, o que é produzido em uma é utilizado em outra. Se uma parar, todo o processo de respiração celular para, porque não é um processo independente. As 3 etapas são dependentes uma da outra, certo? Então, vamos ver rapidinho a glicólise, o que é a glicólise. Como eu falei, a glicólise ocorre no citoplasma, no hialoplasma, né? Nessa etapa ocorre a quebra inicial da molécula de glicose. Uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de um composto chamado piruvato ou ácido pirúvico. Durante essa quebra ocorre liberação de íons H+, que são capturados pelo NAD, que é aceptor de hidrogênio, e ocorre aqui a produção de 4 moléculas de ATP. Só que dessas 4 moléculas produzidas, 2 são utilizadas. Então, acaba sobrando 2. Então, o que é a glicólise? Tá? É um esqueminha simples aqui. É a quebra de uma molécula de glicose, um composto com 6 carbonos, em 2 moléculas de ácido pirúvico, que é um composto com 3 carbonos. Durante essa quebra de glicose em ácido pirúvico, ocorre aqui a produção de 2 ATPs, ocorre a liberação de íons H+, que são capturados pela coenzima NAD e forma aqui o composto NADH2, tá? Então, é a quebra de glicose, de uma molécula de glicose, em 2 moléculas de ácido pirúvico, produzindo 2 moléculas de ATP e liberando íons H+, que são capturados pela coenzima NAD, produzindo aqui o NADH2.
Após a formação do ácido pirúvico, esse ácido pirúvico produzido na glicólise, ele vai para a mitocôndria para dar início à segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Como eu falei, o produto de uma etapa dá início à outra. Porém, o ácido pirúvico, ele não consegue entrar na mitocôndria, a mitocôndria não gosta dele. Então, esse ácido pirúvico, ele sofre a ação de enzimas desidrogenases e descarboxilases, ele perde hidrogênio, perde carbono na forma de gás carbônico, se une a um composto chamado acetil-CoA e se une a uma coenzima chamada coenzima A e forma um composto chamado acetil-CoA. Então, olha só. Então, o que acontece? Produziu o ácido pirúvico lá na glicólise. Esse ácido pirúvico, ele sai do citoplasma, vai para a mitocôndria. Só que ele não consegue entrar na mitocôndria, porque a mitocôndria não gosta dele. Ele tem que sofrer algumas transformações. Então, esse ácido pirúvico, ele perde hidrogênios, que são capturados aqui pelo NAD, formando NADH2. Esse ácido pirúvico, ele perde carbono na forma de CO2 e ele se junta, ele se une a um composto chamado coenzima A, ou CoA, e forma uma nova molécula, o acetil-CoA, ou acetilcoenzima A. Esse acetil-CoA ou acetilcoenzima A é o composto que dá início ao ciclo de Krebs. O acetil-CoA, ele entra na mitocôndria, porque a mitocôndria gosta do acetil-CoA, então ele entra na mitocôndria e dá início à segunda etapa do processo de respiração celular aeróbica, que é o ciclo de Krebs. Olha só, então aqui você tinha essas três bolinhas vermelhas são o ácido pirúvico. Vamos entender o que aconteceu com ele aqui, ó. Então, ácido pirúvico. Ficou purinha. Escrevi errado. Pera aí. Sai fora. Deixa eu apagar isso aqui. Bora. Sai daqui. Ácido pirúvico. Ficou péssimo, mas tudo bem. Então, esse ácido pirúvico, o que acontece? Ele libera íons H+. Esses íons H+, se unem à coenzima NAD, formando NADH2. Ele libera carbono na forma de CO2. Ele se une a um composto chamado coenzima A e forma um composto chamado aqui, ó, acetil-CoA, ou acetilcoenzima A. Esse composto acetil-CoA vai entrar na mitocôndria e dar início ao ciclo de Krebs. Então, vamos ver aqui o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é a segunda etapa do processo de respiração celular. O que acontece? Primeiro, lembrando, onde que ocorre esse ciclo? Na matriz mitocondrial. Tá? Então, o ácido pirúvico, que foi produzido lá na glicólise, perde íons H+, se juntam à coenzima A e forma o composto chamado acetilcoenzima A ou simplesmente acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo, ele entra na mitocôndria e dá início ao ciclo de Krebs, tá? Ao entrar na mitocôndria, gente, o ácido pirúvico, ele se une a um composto chamado oxalacetato ou ácido oxalacético, produzindo o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Esse ácido cítrico, por sua vez, ele sofre inúmeras reações, sofre sucessivas reações, são 8 reações químicas especificamente, e dá origem novamente ao ácido oxalacético. E o ciclo reinicia, porque como é um ciclo, é um processo cíclico, ele reinicia, tá? Eu vou mostrar um esqueminha aqui agora, vocês vão entender melhor. Então, ó, tá aqui, ó. O ácido pirúvico perdeu CO2, liberou H+ para o NAD, formou o NADH, se une à coenzima A, forma o acetilcoenzima A ou acetil-CoA. No ciclo de Krebs, o acetil-CoA sofre várias modificações, né, que dá origem aí ao ácido oxalacético e o ciclo recomeça. O que é produzido durante o ciclo de Krebs? Durante o ciclo de Krebs, galera, são liberadas 2 moléculas de CO2, são produzidas 3 moléculas de NAD e uma molécula de FADH2, tá? Que são aí coenzimas, que são aqueles compostos que são aceptores de hidrogênio, que vão ter uma função muito especial na terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. Lembra que eu falei que uma etapa depende da outra? Que o produto final de uma etapa inicia a outra? Então, ó, o ácido pirúvico produzido na glicólise iniciou o ciclo de Krebs. Agora, essas coenzimas, o NAD e o FAD, produzidos no ciclo de Krebs, vão dar início à terceira etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, ou simplesmente fosforilação oxidativa. Aqui, ó, no ciclo de Krebs, como eu falei, são liberados vários hidrogênios que são capturados pelo NAD e pelo FAD, transformando aí em NADH ou NADH2 e FADH2.
tá? Ocorre também a liberação de energia, que é produzida na forma de moléculas de ATP. As 3 etapas da respiração, tanto a glicólise, quanto o ciclo de Krebs, quanto a fosforilação oxidativa, produzem ATP. A glicólise produz 2, o ciclo de Krebs produz aproximadamente uns 2 a 4, tá? E a etapa que produz mais ATP é a fosforilação oxidativa. Então, vamos aqui, ó. Aqui, isso aqui que importa pra gente, talvez fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o acetil-CoA, quem que é o acetil-CoA? O ácido pirúvico, lembra que o ácido pirúvico produzido lá na glicólise, esse ácido pirúvico, ele libera íons H+, ele perde carbono na forma de CO2 e ele se junta a um composto chamado coenzima A. Aí esse ácido pirúvico forma um composto chamado acetil-CoA ou acetil-coenzima A. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Ao entrar no ciclo de Krebs, ó, ele se une, ele se junta a um composto chamado oxalacetato ou ácido oxalacético. Produz quem? Citrato ou ácido cítrico, que é o primeiro composto produzido no ciclo de Krebs. Se vocês acompanharem a seta, vocês vão ver que esse citrato vai sofrendo várias reações químicas até dar origem de novo a quem? Ao oxalacetato ou ácido oxalacético. E durante o ciclo de Krebs são liberadas aqui, ó, 2 moléculas de CO2, é produzida aqui, ó, 1, 2, 3 moléculas de NADH e 1 molécula de FADH2, certo? Esses nomes aqui, galera, não interessam. O que interessa vocês saberem aqui? Durante o ciclo de Krebs, o acetil-CoA, ele sofre sucessivas reações químicas, tá? Na primeira reação, ele dá origem ao ácido cítrico. Esse ácido cítrico sofre sucessivas reações químicas que vão dar origem ao ácido oxalacético ou oxalacetato novamente. Aí o ciclo recomeça. O que é produzido durante o ciclo de Krebs? 2 moléculas de CO2. São produzidos aqui 3 NADH, que é uma coenzima que está carregando o hidrogênio. 1 FADH2, que é uma coenzima que está carregando o hidrogênio, e aqui também é produzida aqui, ó, uma molécula de GTP. Esse GTP é igual ao ATP, tá bom? Então, se eu perguntar assim, quais são os produtos finais do ciclo de Krebs? Vocês vão me falar gás carbônico, NADH, FADH2 e ATP, certo? Uma etapa não depende da outra, então agora essas duas coenzimas, esses aceptores de H+, aqui, ó, o NADH e o FADH2, vão sair aqui da matriz mitocondrial, porque o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Eles vão sair da matriz mitocondrial e vão migrar lá para as cristas mitocondriais, para dar início à terceira e última etapa. Na terceira e última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons, as coenzimas NADH2 ou NADH e FADH2, que foram produzidas no ciclo de Krebs, entram na cadeia respiratória. Elas entram numa sequência de reações químicas chamada de cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória, essas coenzimas que estão cheias de hidrogênio, ó, hidrogênio, elas vão liberar esses hidrogênios, e esses hidrogênios, eles vão passar, eles vão saltar, galera, é uma cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Esses íons H+, juntamente com elétrons, que H+ são prótons, certo? Os íons H+ e os elétrons liberados aqui, eles vão passar por várias proteínas presentes nas cristas mitocondriais chamadas de citocromos, tá? Então, à medida que os elétrons vão passando pelos citocromos e à medida que esses íons H+ vão passando de um citocromo para outro, vai acontecendo aqui, ó, a produção de moléculas de ATP, logo a produção de energia, tá bom? Como que ocorre a produção de energia? Porque eu não falei para vocês que a molécula de ATP, ela, quando quebra, ela forma o ADP mais o fósforo inorgânico, certo? Da mesma forma acontece o contrário, ó. O ADP, quando se une às moléculas de fósforo, forma ATP. Nas nossas células tem várias moléculas de ADP e tem várias moléculas de fósforo inorgânico. Para essas duas moléculas se unirem, só necessitam de quê? De energia, necessita de um estímulo para a união. Por isso que a molécula de ATP armazena a energia,
certo? Então, conforme os elétrons e os prótons vão passando de citocromo para citocromo, de molécula para molécula, ocorre que gera-se um estímulo que faz com que o ADP se une ao PI, formando ATP. Então, a terceira etapa chama-se fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons. Nessa etapa, as coenzimas NADH e FADH2, produzidas lá no ciclo de Krebs, elas entram nas cristas mitocondriais e liberam prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons vão passando por várias moléculas de citocromos, várias proteínas chamadas citocromos. Enquanto eles vão passando, vai acontecendo aí a liberação de energia que é armazenada pelo ADP mais o PI, formando moléculas de ATP, tá? O saldo energético aqui, galera, dessa terceira etapa é de aproximadamente 34 ATPs. Igual eu falei, depende de autor. Tem autor que fala que é 30, 32, aí depende muito, tá? Então, olha só, deixa eu só apagar isso aqui, pra gente ler aqui, ó. Os elétrons, como eu falei, eles estão passando por várias moléculas de citocromo. Aí, quando o elétron pula de um citocromo para outro, até chegar ao aceptor final, que é o oxigênio, ocorre a liberação de energia, que é convertida em moléculas de ATP. Vou mostrar o esquema que vai ficar mais fácil, tá? Então, ó, entenda o saldo energético. Qual que é o saldo energético total? Igual eu falei, 38. Pode falar que é 30? Pode. Alguns autores falam que é 32, outros 34, outros 36. Então, vamos colocar que é de 30 a 38, tá? Ó, na glicólise, você tem a produção de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, 2 ATPs. E na cadeia respiratória, ou na cadeia de transporte de elétrons, ou na fosforilação oxidativa, são produzidos 34 ATPs, certo? Olha esse esquema aqui, ó. Esse esquema explica direitinho a terceira etapa, tá? Então, ó, o NAD e o FAD estão liberando aqui, ó, hidrogênios e elétrons. Tá vendo que esses hidrogênios e elétrons, eles estão pulando, passando do citocromo B para o citocromo C, para o citocromo A, para o citocromo A3. Conforme eles vão passando, ocorre a liberação de que aqui? De energia. Essa energia é utilizada por moléculas de ADP para se unir à molécula de fósforo, formando o quê? ATPs, beleza? Aí esses hidrogênios vão passando, os íons H+ estão vindo, eles estão vindo, tá aqui, ó. Esses íons H+ estão passando, passando, passando. O último composto a receber os íons é meia molécula aqui de oxigênio. O aceptor final de hidrogênio é o oxigênio. Quando essa molécula de O2, você tem aqui uma molécula de O2, meia molécula de O2. Quando essa meia molécula de O2 se junta a dois íons H+, isso forma o que, galera? H2O, água, tá? Então, o final da terceira etapa, o final da fosforilação oxidativa, ou da cadeia de transporte de elétrons, ou da cadeia respiratória, ocorre a formação de ATP e ocorre a formação de água. Como que essa água se forma? Os íons H+ que foram liberados pelo NADH2 e pelo FAD se unem a moléculas de oxigênio, formando água. Então, quais são os produtos finais da terceira etapa? ATP, que é energia, e moléculas de água, beleza? Aí, ó, de novo, ó. Inspira. Você inspirou o oxigênio, certo? O oxigênio inspirado vai para as células pulmonares, das células pulmonares vai para as células sanguíneas, cai no citoplasma da célula e inicia a glicólise. A glicólise seria a quebra inicial da glicose. Então, na presença desse oxigênio, a molécula de glicose é quebrada inicialmente na glicólise. Então, quando o oxigênio é quebrado na glicólise, ocorre a produção de 2 ATPs e a produção de coenzimas NAD e de ácido pirúvico ou piruvato, certo? Esse ácido pirúvico ou piruvato sai do citoplasma e vai para as cristas mitocondriais. Entrou nas cristas mitocondriais, esse ácido pirúvico ou piruvato, ele vai dar início ao ciclo de Krebs. Ele sofre algumas reações, dando origem aí a um composto chamado acetil-CoA. Esse acetil-CoA sofre várias reações químicas durante o ciclo de Krebs. Aí, durante o ciclo de Krebs, é produzido gás carbônico que você expira. É produzido ATP, que é energia. E é produzido essas duas coenzimas aqui, ó, que é o NAD e o FAD. Essas duas coenzimas saem da matriz mitocondrial e vêm para as cristas, dando origem à terceira etapa. Nessa terceira etapa, ocorre aqui um transporte de elétrons
produção de energia na forma de ATP e produção de vapor de água. A respiração celular aeróbica não consiste na quebra total de glicose na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Onde é produzido o gás carbônico? No ciclo de Krebs. Onde é produzida a água? Na terceira etapa, fosforilação oxidativa. E onde é produzido o ATP? Nas 3 etapas. A glicólise produz 2 ATPs, o ciclo de Krebs produz 2 ATPs e a terceira e última etapa, que é a fosforilação, produz aí cerca de 34 ATPs. Então, cada molécula de glicose quebrada durante o processo de respiração celular vai dar origem de 30 a 38 moléculas de ATP. Aqui a gente tem um esquema simplificado, tá? Então, ó, de novo, a glicose, na presença do oxigênio, passa aqui pela glicólise, produzindo 2 ATPs e o ácido pirúvico. O ácido pirúvico perde carbono na forma de CO2, se une a um composto chamado coenzima A e forma um composto chamado acetil-CoA. O acetil-CoA dá início ao ciclo de Krebs. Durante o ciclo de Krebs são produzidas e liberadas moléculas de CO2, é produzido ATP, que é energia, e é produzida as coenzimas NADH e FADH2. Essas coenzimas têm o quê? Hidrogênios. Esses hidrogênios, eles são utilizados na cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons, produzindo ATP. Ao final, os hidrogênios se unem ao oxigênio, formando moléculas de água. E assim termina o processo de respiração celular, tá? Bom, agora vamos resolver aí, né, as nossas questões, tá? Nós temos 5 questões sobre respiração celular aeróbica para serem resolvidas. A primeira questão, ela fala o seguinte: as células animais, para a produção de energia, necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. Lembrando que a respiração celular aeróbia ou aeróbica é o principal processo utilizado pelas células para a produção de energia. Lembrando que essa respiração ocorre em 3 etapas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, né? Lembrando que a glicólise ocorre no citoplasma das células, tá? Enquanto que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais. Então, primeira afirmativa. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. Verdadeiro, ocorre lá nas cristas mitocondriais. Segunda afirmativa. Na fase aeróbia, ocorre alta produção de ATP. Verdadeiro. Vocês viram aí nos slides anteriores, eu mostrei aí o saldo energético, a produção de ATP em cada uma das etapas. Na glicólise, que é a fase anaeróbica, só produz 2 ATPs. Enquanto que no ciclo de Krebs e na fosforilação vão produzir aí de 30 a 34 ATPs, às vezes até 36, então tá verdadeira. A glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia. Falso. A glicólise, ela ocorre lá no citosol, lá no citoplasma da célula. Se está no citoplasma, ela ocorre sem oxigênio. Então, a glicólise é uma etapa da respiração que é totalmente anaeróbia apenas, tá? Então, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 está errada. Vamos embora achar? Apenas 1? Não. Apenas 2? Não. 1 e 3? Não. 2 e 3? Não. 1, 2 e 3. Tá sem resposta? Não. Eu pulei aqui, ó. Apenas 1 e 2 estão corretas. Resposta letra C, tá? Porque a 3 está errada. Eu coloquei aqui no slide a justificativa bonitinha. Então, ó, resposta letra C. A afirmação 3 está incorreta, porque a glicólise representa uma fase anaeróbica da respiração celular. Beleza? Bora para a próxima? Próxima questão. O processo de respiração celular ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Marque a alternativa correta com relação a essas etapas. Vamos lá. O ciclo de Krebs e a glicólise ocorrem na matriz mitocondrial. Falso, porque a glicólise ela ocorre no citosol, ela ocorre no citoplasma, ela não ocorre na matriz mitocondrial.
B. No ciclo de Krebs, uma molécula de glicose é quebrada em 2 de ácido pirúvico. Não, isso não ocorre no ciclo de Krebs, isso ocorre na glicólise, tá? A glicólise consiste na quebra parcial de uma molécula de glicose em 2 de ácido pirúvico. C. Nas crises mitocondriais, a transferência dos hidrogênios transportados pelo NAD e FAD através da cadeia respiratória, levando à formação de água. Verdadeiro. Na terceira etapa da respiração, lá na cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons, ou fosforilação oxidativa, ocorre aqui a oxidação do NAD e do FAD, das coenzimas NAD e FAD, ou seja, elas perdem prótons e elétrons, elas transferem hidrogênio para uma molécula de oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, formando moléculas de água. Então, a C é a resposta correta. Vamos ver porque a D está errada. A utilização de O2 se dá nas crises mitocondriais durante o ciclo de Krebs. O oxigênio ele é utilizado nas crises mitocondriais, mas é durante a cadeia de transporte de elétrons, durante a fosforilação e não no ciclo de Krebs. Então, tá falsa. Letra E. A via glicolítica ocorre somente nos processos anaeróbicos, enquanto o ciclo de Krebs ocorre nos processos aeróbicos. A glicólise, via glicolítica, é a glicólise, tá? Ela é anaeróbica, porém ela ocorre durante a respiração aeróbica. Ela é uma etapa anaeróbica da respiração. Então, não é correto falar que ela ocorre somente nos processos anaeróbicos. Então, essa está falsa. Resposta ficou letra C. Justificativa. Alternativa C. Na última etapa da respiração celular, ocorre a reoxidação das moléculas NADH e FADH2, sendo liberados elétrons que formam a água, tá? Então, ocorre na fosforilação, na última etapa, e não no ciclo de Krebs, como a alternativa falou. Próxima questão. Então, vamos aqui para a questão 3. Ela fala o seguinte. A produção de adenosina trifosfato é o ATP. Nas células eucarióticas animais, acontece essencialmente nas crises mitocondriais. Quer dizer, está falando que a maioria do ATP produzido ocorre na fosforilação. Beleza. Em função de uma cadeia de proteínas transportadoras de elétrons, a cadeia respiratória. Ok, isso aqui é só informação. O número de moléculas de ATP produzidas nas mitocôndrias é diretamente proporcional ao número de moléculas de... Galera, o número de ATP ele é diretamente proporcional à quantidade de moléculas de glicose que inicia o processo, ou seja, a quantidade de moléculas de glicose que são degradadas durante a glicólise, beleza? Então vamos analisar. Letra A. Glicose e gás oxigênio que atravessa as mitocôndrias? Não depende apenas do glicose e do gás que entram nas mitocôndrias. Depende da quantidade de glicose degradada na glicólise. Então, B. Gás oxigênio consumido no ciclo de Krebs, etapa anterior à cadeia respiratória. O oxigênio não é consumido no Krebs, o oxigênio é consumido na cadeia respiratória. Letra C. Da quantidade de glicose oxidada no citoplasma durante a glicólise. Sim, ó. Então, a quantidade de ATP produzida ao final do processo de respiração celular vai depender da quantidade de glicose que dá início ao processo. Quanto mais glicose inicia a respiração celular lá na glicólise, maior é a quantidade de ATP produzido. Vamos ver que a cadeia está errada. Gás carbônico produzido na cadeia de transporte de elétrons? Não. O gás carbônico nem é produzido na cadeia de transportes. O gás carbônico é produzido no ciclo de Krebs. Letra E. Quantidade de água produzida? Nada a ver. Então, resposta, letra C. Vamos aqui para a justificativa. Então, resposta, letra C. A quantidade de ATP produzida depende da quantidade de molécula de glicose que é quebrada na glicólise que ocorre no citosol, tá? Então, resposta, letra C. Vamos para a questão 4, tá? Ela fala o seguinte. As últimas Olimpíadas ficaram marcadas pelos sucessivos recordes alcançados em todas as áreas. O aumento gradativo do rendimento dos atletas mostrou claramente maior preparo físico. O sucesso deles está ligado à ciência e à tecnologia, que têm sido importantes aliadas na obtenção de melhores desempenhos. Fisiologistas esportivos no Centro de Treinamento Olímpico monitoraram os atletas para determinar a partir de que ponto seus músculos entram em processo de fadiga muscular. A fadiga muscular, galera, é um processo que ocorre quando
Quando o indivíduo pratica uma atividade física muito intensa, tá? Começa a faltar energia para as células. Por quê? Durante uma atividade física muito intensa, ocorre um consumo muito grande de oxigênio. Com esse aumento do consumo de oxigênio, começa a faltar oxigênio para as células, né? E aí a célula percebe que está necessitando de mais oxigênio e necessitando de mais energia. Se o seu corpo não conseguir fornecer mais oxigênio para a produção de energia, essas células musculares começam a realizar um processo chamado fermentação lática. Então, quando você pratica uma atividade física muito intensa, suas células musculares começam a respirar e a fermentar ao mesmo tempo. A diferença é que a fermentação ela ocorre sem o oxigênio, porque como você está praticando atividade física muito intensa, a demanda de oxigênio está baixa. Nesse processo de fermentação lática, as moléculas de glicose elas são degradadas em ácido lático, tá? Ácido lático mais 2 ATPs, ou seja, produz mais energia. Só que, além de produzir mais energia, produz esse composto chamado ácido lático que se acumula nos músculos. Lembrando que isso ocorre sem o oxigênio, beleza? Então, ó, de novo, fisiologistas esportivos no Centro de Treinamento Olímpico monitoraram os atletas para determinar a partir de que ponto seus músculos entram em processo de fadiga muscular. Eles fazem essa análise sob condições o quê? Anaeróbicas. Para ocorrer fadiga muscular, tem que estar em condições anaeróbicas, porque a fadiga muscular ela é causada por uma fermentação lática. Então, sob condições anaeróbicas, investigando o aumento nos músculos de quê? Ácido lático. Tá? Então, de novo, durante uma atividade física muito intensa, as suas células musculares elas começam a respirar e a fermentar ao mesmo tempo. Essa fermentação chama fermentação lática, que é um processo que ocorre sem oxigênio. Se é sem oxigênio, é um processo anaeróbico. Durante esse processo, ocorre produção de ácido lático, que acumula nos músculos, e a produção de mais 2 moléculas de ATP, ou seja, produz mais energia. Porém, tem um acúmulo de ácido lático nos músculos. Esse acúmulo de ácido lático causa dor muscular, que a gente chama de fadiga muscular. Então, a resposta é anaeróbica e ácido lático. Então, ó, anaeróbica e ácido lático. Aeróbica e ácido lático. Ó, até eu li errado. Falsa. Anaeróbica e ácido acético. Falsa. Anaeróbica e ATP. Falsa. Aeróbica e ATP. Falsa. O que sobrou para a gente? Letra E. Anaeróbica e ácido lático. Justificativa. Em condições anaeróbicas, as células musculares realizam a fermentação lática produzindo ácido lático. Beleza? Vamos para a quinta e última questão aqui do nosso pós-médio de hoje. Olha só, essa questão é do Enem 2015, tá? Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de moléculas de glicose gera 38 moléculas de ATP. Lembra, eu mostrei o rendimento energético para vocês. A cada molécula de glicose degradada durante o processo de respiração pode gerar de 30 a 38 ATPs, tá, gente? Cada autor trabalha com um número específico, mas é no mínimo 30, máximo 38, tá? Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, ó, durante a respiração, a cada molécula de glicose degradada, se tem a produção de 30 a 38 moléculas de ATP. Porém, durante a fermentação, só ocorre a produção de 2 moléculas de ATP, certo? Essa questão 5 vai pedir para a gente o seguinte, o que que ela pede? Ela vai pedir, ó, vamos para o enunciado, aí depois a gente analisa o gráfico novamente. Vamos para o comando, tá? Ó, olha o comando da questão. Está perguntando o seguinte, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase? Homeostase é o equilíbrio do corpo. De uma célula que inicialmente estava em condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Se a célula estava em condição anaeróbica, estava realizando fermentação.
Na fermentação, se consome muita glicose e produz pouco ATP, certo? Na respiração, o consumo de glicose cai e produz muito ATP. Por quê? Vamos colocar a fermentação como F. Na fermentação, uma glicose produz 2 ATPs, beleza? Na respiração, uma glicose, ela vai produzir até 38 ATPs, tá? Então, se a célula estava em anaerobiose, ela estava realizando fermentação, então estava consumindo muita glicose. Conforme vai fornecendo oxigênio para a célula, o consumo de glicose cai e a produção de ATP aumenta. Então, a gente tem que procurar uma curva que estava com consumo alto de glicose e depois foi caindo. Vamos lá, curva 1, essa aqui. O consumo de glicose está igual, não é ela. Curva 2. Na curva 2, você estava aqui com um consumo de glicose alto e depois ele chegou a quase zero, não chega a zero, tá? Na curva 3, foi oscilando, subindo e descendo. Não. Curva 4 também oscilou, subiu e desceu. O que sobrou pra gente? A curva 5, ó. Na curva 5, você tinha um consumo de glicose altíssimo, aí a concentração de oxigênio foi aumentando e esse consumo de glicose foi caindo, tá? Então, qual curva representa uma célula que estava em anaerobiose, depois foi aumentando o consumo de glicose e a concentração de oxigênio caiu? Curva 5. Professora, por que não é a 2? Porque na 2, ó, a concentração de oxigênio também caiu. O exercício te contou que a célula estava em anaerobiose, sem oxigênio, e depois é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então, qual a única curva que está mostrando um aumento da concentração de oxigênio? A 5. Então, na 5 você tinha uma alta concentração de glicose, está aqui. Conforme foi fornecendo oxigênio para a célula, a concentração de glicose caiu e aqui, ó, o consumo de oxigênio aumentou. Então, a resposta aqui é a curva 5. Resposta para a gente aqui, ó, letra E. Vamos para a justificativa? Então, ó, resposta letra E. O metabolismo aeróbico, o que é aeróbico? Com oxigênio. Por possuir maior rendimento energético do que o fermentativo, que é anaeróbico, permite menor consumo de glicose para a mesma quantidade de ATP. Beleza, Creuza? Então, com isso aqui a gente termina as nossas correções. Espero que todo mundo tenha entendido aí, tenha aproveitado bastante a aula. Lembrando que esse conteúdo já foi trabalhado pela professora Patrícia nas aulas de biologia. O pós-médio só vem reforçando o conteúdo, tá bom? Beijo, beijo a todos e até a nossa próxima aula.